PCR-RFLP para análise de SNPs. O que seria esse PCR-RFLP? Na verdade, ele seria a junção de várias técnicas para que a gente consiga diferenciar alelos que tenham a diferença entre si de apenas um nucleotídeo. De modo geral, quais seriam as técnicas que seriam necessárias para análise desse SNP utilizando a técnica RFLP? Primeiramente, se faria um PCR, incluindo então essa região de interesse, né, que os primers flanqueiem a região que se quer analisar. A segunda etapa seria a clivagem com uma enzima de restrição, né, então a etapa de clivagem. E a terceira técnica que nós também já falamos seria a eletroforese. Mas então, nós já falamos sobre PCR e nós já falamos sobre eletroforese, mas clivagem com enzima de restrição a gente ainda não falou. O que seria uma enzima de restrição e como que ela funciona? As enzimas de restrição, então, são enzimas extraídas de bactérias. Elas têm uma função nas bactérias que nós vamos falar mais adiante nas aulas de DNA recombinante. Mas, resumidamente, uma enzima de restrição ela é capaz de reconhecer um fragmento de DNA fita dupla com uma determinada sequência. E assim que ela reconhece essa sequência, ela faz a clivagem das duas fitas. Aqui nessa figura a gente tem então o exemplo da enzima de restrição EcoR1, que faz o reconhecimento da sequência GAATTC. Se a gente olhar na fita de baixo, a leitura no sentido 5', 3' permanece a mesma, GAATTC. E aqui a gente tem o exemplo da enzima RIND3, que reconhece uma outra sequência de DNA e faz a clivagem. Por isso que essas enzimas de restrição, então, são ferramentas muito importantes. E aqui, utilizando como exemplo aquela mesma sequência que nós vimos do PCR alelo específico, a gente teria o alelo 1, e o alelo 2. Só que agora eu ampliei um pouquinho a informação para vocês com a sequência que flanqueia estes SNPs, ou seja, essas variantes que teriam a troca do T pelo C. A sequência que a enzima EcoR1 é capaz de clivar. E o que a gente pode enxergar nos alelos, né, de diferença nos alelos? A gente percebe que o alelo 1, ele possui exatamente a mesma sequência que a enzima EcoR1 é capaz de reconhecer. Então, se nós colocarmos essa enzima juntamente com muitos fragmentos deste alelo aqui, o que essa enzima vai fazer? Ela vai fazer a clivagem deste fragmento, ou seja, ela vai gerar 2 fragmentos menores. Já com o alelo 2, será que a enzima também vai conseguir fazer essa clivagem? Se nós olharmos a sequência do alelo 2, ela tem uma diferença, né? Exatamente onde existe a variação, fica no meio, né? Fica numa região interna, a sequência que a EcoR1 consegue reconhecer, ou seja, o alelo 2, a enzima EcoR1 não é capaz de fazer a clivagem. Então, aqui, né, resumidamente, esquemático, aquilo que eu falei para vocês. O alelo 1 tem a sequência que a enzima reconhece, então a enzima faz a clivagem e gera 2 fragmentos. O alelo 2 não tem a sequência que a enzima reconhece, então ela não consegue fazer a clivagem e a gente vai ter um fragmento só. Então, qual a próxima etapa para reconhecer quais as amostras teriam sítios de clivagem, ou seja, teriam o alelo 1, e quais as amostras teriam fragmentos sem o sítio de clivagem? A gente tem que fazer, então, uma eletroforese, né? E aqui a gente tem uma foto de um gel, né, de clivagem. Ele é um fragmento único, um fragmento maior, significando que este indivíduo aqui, então, tinha qual dos alelos? O alelo 2, né, que não tem o sítio de clivagem.
Este indivíduo aqui, a gente tem 3 bandas, ou seja, ele tem 3 fragmentos de DNA, né. O que que isso significa? Que este indivíduo aqui, ele tinha o alelo 2, ou seja, a enzima não conseguiu fazer a clivagem, e ele também possuía o alelo 1, ou seja, a enzima conseguiu fazer a clivagem e gerar 2 fragmentos menores, que a gente visualiza então mais abaixo no gel. Já o indivíduo 3, ele era um homozigoto para o alelo 1, então a enzima conseguiu fazer a clivagem em todos os fragmentos que foram amplificados, e este indivíduo, então, ele tem essas 2 bandas, né, que são bandas de fragmentos menores, então ficam mais abaixo no gel. Bom, por que que as enzimas de restrição, então, elas são uma ótima ferramenta para análise de SNPs, né? E por que que essa técnica de PCR, RFLP acabou se popularizando e foi tão comum para análise de polimorfismos, né, de um nucleotídeo? Porque existem mais de 300 enzimas que fazem reconhecimento de diferentes sequências de DNA. Então, sempre que tiver uma variação genética e ela alterar, né, um sítio de restrição que uma enzima reconhece, essa ferramenta ela pode ser usada, tá? Que eu indico para vocês, tem o link do Rebase, tá? E neste Rebase é possível pesquisar tanto pelo nome da enzima de restrição, saber qual o sítio, né, de que ela cliva, como a gente pode colocar uma sequência de DNA e pedir procurar quais as enzimas de restrição que seriam capazes de clivar essa sequência, né? Então, colocando as enzimas de restrição como uma ferramenta para análise de SNPs. Ele demonstra, né, de uma forma completa como seria a análise de um SNP a partir do PCR-RFLP, né, com todos os passos, né. Então, primeiramente teria que se fazer uma extração do DNA. Esse DNA extraído seria utilizado, então, para fazer a PCR. Seguindo, para saber se a PCR funcionou, se faz uma eletroforese, né. Se houver banda nessa eletroforese do tamanho, o fragmento do tamanho correto, esse produto da PCR vai ser submetido à clivagem com enzima de restrição, e esse produto da clivagem vai ser submetido a uma outra eletroforese para, enfim, se ter o resultado como a gente viu naquele gel anterior. Então, resumindo, quais seriam as etapas de análise de um SNP pela técnica de PCR-RFLP? Primeiramente, a extração do DNA, que a gente já falou em uma aula anterior. Depois seria feito um PCR convencional, como também já foi visto em aula anterior. Uma eletroforese para verificar se a PCR funcionou. Clivagem com enzima de restrição. E uma última eletroforese para a determinação do genótipo dessas amostras.